Olá, eu sou professora doutora Mônica Portela, trabalho há mais de 27 anos com terapia cognitivo-comportamental, sou sócia fundadora do CEPAF e do PSIMAIS e sou uma das pessoas que trouxe a psicologia positiva aqui para a América Latina. Antes da gente começar o vídeo de hoje, lembre-se de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e pedir, através dos comentários, sobre o tema que você gostaria que eu e a minha equipe aqui do CEPAF e PSIMAIS falássemos, conversássemos com você. O nosso tema de hoje são as competências fundamentais, as competências essenciais para que nós possamos viver em um mundo em transformação, em um mundo cada vez mais volátil. Passamos por 2 anos de pandemia, 2020, 2021, que nos estressaram. Agora estamos na iminência de uma guerra termonuclear, além de todos os problemas e toda a crise política, econômica e social que trouxe pelas medidas de contenção da pandemia de Covid-19, né? Coisas que eu já falei aqui, que já temos nos nossos vídeos, falando sobre desemprego, doença mental, problemas com jovens, problemas com crianças e uma série de outras consequências psicossociais que ocorreram em função da pandemia. Então, hoje nós vamos falar de uma competência, são várias competências, mas hoje eu vou falar de uma competência que é essencial para que você, terapeuta, possa ajudar os seus clientes. E você que não é terapeuta, você pode também aprender psicologia positiva para utilizar a psicologia positiva para crescer e para florescer diante dessa crise na qual o nosso planeta azul se encontra. Então, eu convido você a aprender sobre capital psicológico positivo, que é uma das competências fundamentais que qualquer um de nós, seja você pai, mãe, seja você educador, profissional da área de saúde, profissional da área de negócios, o capital psicológico positivo é importante para você lidar com esse mundo volátil, com esse mundo em transformação. Vamos começar então, pessoal, falando sobre essa importante competência, o capital psicológico positivo. Bem, como nós sabemos, a pandemia ela trouxe uma crise política, econômica e social para o Brasil, mas não só para o Brasil, para o mundo. O mundo está uma coisa terrível. Além disso, guerra, problema com a alta dos gêneros alimentícios, problemas e consequências terríveis em relação à educação. Agora já existem pesquisas sobre os problemas que o uso de máscara trouxe para as crianças pequenas, e essas consequências estão aí. Enfim, exaustão, esgotamento, estresse, cansaço, frustração, doença mental, tristeza, desemprego e uma piora na qualidade de vida para grande parte da população do nosso planeta. E com isso tudo que acontece com as pessoas, muitas pessoas estão sucumbindo, muitas pessoas estão entrando em colapso. Porque além desses problemas, nós temos as adversidades e os problemas do dia a dia, do cotidiano, que todo ser humano vive. Como, por exemplo, os problemas no trabalho, problemas com colegas, com sócios, com funcionários, as dificuldades na família, dificuldades de cunho afetivo com parceiro ou parceira. Não é à toa que os níveis de divórcio aumentaram grandemente durante a pandemia. As dores físicas e emocionais que todos nós vivenciamos no nosso dia a dia e os pequenos infortúnios no dia a dia, né? Como, por exemplo, um ar-condicionado que quebra, um carro que dá problema, uma máquina de lavar que pifa. Resumindo e concluindo, em momentos de crise, a gente corta o S da palavra crise e podemos trabalhar aumentando o capital psicológico positivo. Isso vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque vai ajudar você a lidar com as adversidades e problemas e também vai ajudar você, além disso, a transformar as adversidades em oportunidade de evolução. E aí eu te pergunto,
diante dessa tormenta, diante desse maremoto que nós estamos passando, o nosso barco é igual? Não. Nós estamos todos na mesma tormenta, mas não estamos todos no mesmo barco. A boa notícia é que o capital psicológico positivo, ele representa o nosso barco e que nós podemos fazer ajustes no nosso barco para viajar e para velejar em direção a um porto seguro, mesmo nessa tormenta. O leme do nosso barco, ele representa um dos elementos do capital psicológico positivo, que é o estilo atributivo ou estilo explicativo, que é a maneira pela qual nós explicamos para nós mesmos a realidade. O estilo atributivo pode ser pessimista ou otimista. E as pesquisas mostram que otimistas têm grandes vantagens em relação aos pessimistas. A vela do nosso barco representa a esperança, as rotas pelas quais nós queremos navegar. O motor representa o senso de autoeficácia ou a nossa autoconfiança, que é o terceiro elemento do capital psicológico positivo. E o casco, ele precisa ser parrudo para aguentar a tormenta, para aguentar as ondas. O casco representa, metaforicamente falando, a nossa capacidade de resiliência. Bem, o estilo explicativo é a maneira pela qual nós explicamos as coisas que acontecem conosco. A autoconfiança ou autoeficácia é a capacidade de acreditar no próprio taco, conhecer os seus talentos, conhecer os seus pontos fortes, conhecer os seus recursos internos para que você possa atingir e alcançar as suas metas. A esperança tem a ver com ter objetivos claramente definidos, junto com a percepção das suas próprias capacidades e das energias necessárias para escolher rotas alternativas. Caso tenha uma tormenta, caso haja um furacão, caso haja um vendaval, qual a rota alternativa que eu vou desviar meu barco? E, finalmente, a resiliência tem a ver com a capacidade de se recuperar de uma adversidade, de um fracasso ou até mesmo de uma mudança avassaladora. De acordo com inúmeras pesquisas, quando as pessoas têm esses 4 elementos do capital psicológico bem desenvolvidos, elas conseguem lidar muito melhor com crises. Elas conseguem muito melhor transformar os limões que a vida oferecem numa limonada. Bem, o otimismo, o estilo atributivo, ele pode ser otimista ou pessimista. De acordo com alguns pesquisadores, não existiria uma pessoa 100% realista. Ou ela vai ser um pouquinho mais pessimista, ou ela vai ser um pouquinho mais otimista. E tanto o otimista quanto o pessimista distorcem a realidade. A grande questão é que a maneira pela qual a pessoa otimista percebe a realidade faz com que ela vá para frente, impulsione a ela em direção a vencer determinados obstáculos. O estilo atributivo ou estilo explicativo, ele é formado, ele é consolidado aproximadamente até os 7 anos de idade. Depois dos 7 anos, ele já está meio que cristalizado. E aí, vamos precisar de uma terapia para resolver essa questão. A boa notícia é que se você professor, se você educador, se você pai, se você mãe, avô, avó, conhece as mensagens capazes de ajudar o seu neto ou o seu filho ou o seu aluno a formar um estilo atributivo mais otimista, ele vai ter uma vantagem imensa no futuro dele. E existem várias estratégias na psicologia positiva que você pode aprender para dar as mensagens saudáveis para suas crianças, para que elas desenvolvam um estilo atributivo mais otimista. Só que esse não é um tema que nós vamos falar hoje. Se você quer esse tema, escreve para mim aqui nos comentários, de repente a gente faz um vídeo desse para você. Bem, então, pessoas otimistas, elas pensam de uma determinada forma, de uma determinada maneira, que vai fazer com que elas persistam, com que elas não desistam diante das adversidades.
E essa é uma característica das pessoas de sucesso. Persistir diante dos obstáculos. Ver o copo pela metade, meio cheio, e não como meio vazio. Usar óculos que mudem e que façam com que a gente enxergue a realidade de uma maneira diferente. Então, resumindo e concluindo, pessoas otimistas diante de um evento externo negativo, elas vão processar a informação dentro da cabeça de uma determinada forma. Enquanto as pessoas pessimistas diante do mesmo evento percebem esse mesmo evento de uma outra maneira diferente. Se você quer aprender um pouco sobre isso, eu convido você a vir para os nossos cursos aqui do CEPAF, do PSIMAIS, e aprender como uma pessoa otimista processa a informação aqui dentro da cabeça e como uma pessoa pessimista processa a informação aqui dentro da cabeça também. E a boa notícia é que essa forma de processar a informação dentro do cérebro, ela pode mudar. Com algumas técnicas de terapia cognitivo-comportamental positiva, o indivíduo pode mudar o seu estilo atributivo. Autoconfiança. A autoconfiança envolve a capacidade de acreditar no próprio taco. A capacidade que a pessoa tem de que ela é capaz de atingir determinados objetivos, determinadas metas. E para isso é importante que o indivíduo ele conheça os seus atributos positivos. Porque senão como é que ele vai ter uma crença positiva nele mesmo se ele não conhece os atributos positivos? Então, a crença de que eu consigo realizar os meus objetivos está no centro do processo de autoeficácia. Resumindo, a autoeficácia, ela tem a ver com a segurança que a pessoa sente de que ela pode dar conta da realidade. Seja essa realidade difícil, seja essa realidade complicada. E envolve também a crença de que ela consegue alcançar os seus objetivos e as suas metas. E para isso, ela conhece as suas capacidades cognitivas, as suas capacidades emocionais também. E a resiliência? Resiliência é um conceito que vem da física e que significa, basicamente, em linhas gerais, um corpo ele ser submetido a uma determinada pressão, como, por exemplo, esse elástico, estou submetendo ele a uma pressão. Só que eu coloco ele numa pressão e aí o que acontece? Ele volta na sua forma original. Um lápis. Se eu pegar um lápis e eu fizer uma pressão no lápis, o que acontece com o mesmo? Ele quebra. O que significa que o elástico é uma substância altamente resiliente e o lápis é um objeto pouco resiliente. Esse conceito foi importado da física pelas ciências humanas e, de acordo com a psicologia, pessoas resilientes em face a um trauma ou uma mudança radical, uma adversidade, elas são capazes de... são pressionadas e elas voltam à sua forma original, como esse elástico, munidas de um senso de propósito ou um senso de significado. Então, pessoas resilientes, elas são capazes de quê? Seguir em frente, adaptando-se e às vezes até se tornando melhor depois que acontece um determinado problema, crescendo depois de um trauma. Esperança. A esperança, ela envolve a capacidade de você ter um objetivo claramente definido, uma meta definida, mas também perceber quais são os diversos caminhos que podem ser utilizados para alcançar uma determinada meta. Além disso, a esperança envolve a pessoa perceber a energia dela, necessária, que ela tem para andar por essas diversas rotas. E indivíduos esperançosos, indivíduos que têm um alto nível de esperança, eles teriam um capital psicológico positivo mais bem desenvolvido. As pessoas que têm esperança, elas teriam
configurações emocionais positivas e elas sentem uma sensação de bem-estar, uma sensação de sucesso, de prazer em relação ao seu histórico de sucesso. Por outro lado, as pessoas que têm esse elemento do capital psicológico positivo baixo, ou seja, uma esperança baixa, elas experimentam mais emoções negativas, não têm um senso de propósito e sentem um certo vazio emocional. É importante a gente colocar que todos esses elementos do capital psicológico positivo se encontram interligados. E quando você trabalha um desses elementos, obrigatoriamente, você irá estar trabalhando, entre aspas, os mesmos. Agora eu vou passar para vocês algumas dicas para trabalhar o capital psicológico positivo. Lembrando que você não precisa ser psicólogo, não precisa ser da área de saúde para trabalhar o capital psicológico positivo. Qualquer um de nós pode aprender e trabalhar o capital psicológico positivo para lidar com esses momentos difíceis, com esse mundo volátil e em transformação. Dica número 1 para trabalhar a autoconfiança ou a autoeficácia. Faça uma lista de 5 pessoas, de 5 modelos, 5 pessoas que você considera top, que são modelos na superação de dificuldades. E escreva quais são as características dessas pessoas. Os exemplos, esses modelos, podem ser modelos que você conhece no seu dia a dia, quanto modelos de filmes, heróis, personagens e assim sucessivamente. Ainda para trabalhar a autoconfiança ou a autoeficácia. Para reforçar a capacidade de acreditar em si mesmo, você pode fazer uma lista de todas as suas qualidades. Isso vai ajudar muito a aumentar a sua autoconfiança. Se você preferir, você pode utilizar o VIA, que fala sobre as forças humanas, ou o inventário do Gallup, que fala sobre os talentos, porque talentos e forças de caráter não deixam de ser qualidades, certo? Mas é interessante que você faça uma lista espontânea de todas as suas qualidades, procurando valorizar as mesmas. Para trabalhar a esperança, nada melhor do que planejar o futuro. Estabelecer metas. Metas de curto prazo, metas de longo prazo. E fazer semanalmente pequenas atividades que possam levar você a alcançar as suas metas. E ao longo desse processo, experimente as suas emoções positivas. Curta o processo de caminhar em direção às suas metas. Para trabalhar o elemento do capital psicológico positivo, do otimismo, nós podemos aprender maneiras de pensar sobre um problema. Uma maneira de pensar sobre o problema que vai deixar você animado diante daquele problema. Ou seja, ver o copo que está pela metade como meio cheio e não vendo o mesmo como meio vazio. Para isso que pode ajudar. Isso ajuda a perceber as conquistas. Você pode se tornar mais otimista percebendo as suas conquistas do passado, valorizando as suas próprias, valorizando os seus momentos de autossuperação. E muito importante, né? Lembra que eu falei que otimistas e pessimistas enxergam a realidade de uma maneira diferente. Pessoas otimistas, elas percebem os problemas como externos. Então, a causa do problema está fora dela, ela percebe o problema como externo. Percebe que esses problemas são temporais, ou seja, eles vão passar. Daqui a pouco passa. E veem esses problemas como específicos numa área da vida. Então, por exemplo, se a pessoa se separou, ela vê que o problema está dentro da área da família e não espalha esse problema para a área financeira, para a área do trabalho, para a área do lazer, para a área da saúde. Qual é a boa notícia? Existem muitas e muitas técnicas dentro da TCC positiva para ajudar a pessoa a desenvolver essa maneira, essa forma de perceber
a realidade, de enfrentar os problemas e as mudanças avassaladoras da realidade. E uma dica para trabalharmos a resiliência é perceber que toda experiência, seja ela positiva, seja ela negativa, qualquer coisa que aconteça na sua vida pode levar a você a um crescimento. Então, quando diante de uma situação negativa, podemos nos perguntar: o que eu aprendi com isso? Como eu cresci com isso? E se você deseja aprender mais sobre capital psicológico positivo, eu te convido para vir aqui para o CEPAF, fazer o seu curso de formação ou de pós-graduação em psicologia positiva, que é aberto para todas as áreas. Pessoas da área de saúde, de negócios, de educação, estudantes dessa área podem fazer a sua formação em psicologia positiva. Se você quer mais informações, você pode entrar em contato com 996676905 ou 992479844. Lembre-se de dar o seu joinha, se inscrever no nosso canal e deixar aqui embaixo nos comentários qual tema você quer que eu aborde aqui com você. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!